Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para você quem está obrigado a fazer a declaração do ano de 2023, quais são as regras que a gente tem que seguir, né, para fazer uma declaração, o que é rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis, o que de fato entra, o que de fato não entra. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar para você de uma forma bem simples. Vem comigo aqui na tela do meu computador que eu vou falar aqui para vocês e vou explicar na tela do computador também, que eu acho que fica mais fácil da gente memorizar e aprender. Tá, então vamos lá. Primeiramente, quem está obrigado de fato a fazer a declaração do ano de 2023? Primeira coisa aqui é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Se você não sabe o que é rendimentos tributáveis, fica comigo nesse vídeo até o final, que a próxima aba aqui eu vou explicar o que é rendimentos isentos, não tributáveis. Então, se você não sabe, fica comigo até o final. Mas se você já sabe, acima de 28.579 você está obrigado. Ganhou mais de 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, também é obrigado a fazer a declaração. O que é isso? Uma indenização, por exemplo. Se você foi indenizado, né? Trabalhou, foi indenizado, e nessa indenização você ganhou mais de 40 mil, que indenização são rendimentos isentos, tá? Não é tributável. Então, se você ganhou em mais de 40 mil, você também está obrigado a fazer a declaração. Obteve em 2022 ganho de capital. O que é isso, pessoal? Ganho de capital, Lázaro? Ganho de capital nada mais é que você comprar uma coisa, né? Exemplo, comprou uma casa, um carro, uma fazenda, um bens e vendeu um valor maior. Exemplo, comprei a casa por 200 mil, vendi por 300. Então a diferença é de 100, você tem que pagar o ganho de capital de 15% sobre esses 100 e você está obrigado também a fazer a declaração de imposto de renda de 2023, tá? Pessoal, operação de bolsa de valores, muito importante. Independente se você ganhou ou perdeu seus investimentos aí na operação de bolsa de valores, você tem que declarar, tá? Eu pego que várias pessoas procuram a gente aqui no escritório porque caiu na malha, aí você vai ver porque o cara investiu na bolsa, por mais que ele teve prejuízo, ele não declarou e ele caiu na malha simplesmente por conta disso. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, vai dando like, fala o que você está achando desse vídeo, comenta, tira dúvida que eu faço questão de ajudar vocês. Vamos lá, continuando aqui, quem recebeu R$ 142.798,50 com ganho, né, rural, com trabalho rural, com atividade rural. Se você é aquela pessoa ou conhece aquela pessoa que trabalha só com atividade rural também e teve esse ganho, também ela é obrigada a declarar. Era dono de bens, inclusive de terra nua, no valor de mais de 300 mil. Se você é dono ou era dono de um bens em 2022 acima de 300 mil, você tem que declarar, tá? A Receita ela deixa bem claro, olha, se você tem bens acima de 300 mil, vem cá, faz a declaração para mim. Então esse também é um dos motivos, tá? E passou a morar no Brasil em qualquer mês em 2022. Então se você veio de fora, eu conheço uma pessoa que veio de fora e passou a morar aqui no Brasil, a partir em 2022, ele também está aí, se ele estiver dentro dessas condições, né? Ficou aqui concedido residente no 31 de dezembro. Ele também está obrigado a fazer essa declaração. Pessoal, agora vamos aqui falar um pouquinho mais sobre esses. O que é isso? Tributado, rendimentos tributados, isentos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Vamos lá, tributado, pessoal. Tributado, o que significa? A Receita, ela fala assim, olha, rendimentos tributados são exatamente aqueles sobre quais a gente cobra imposto. Ou seja, ele engloba todos os valores, né, da pessoa física, tá? Que recebeu no decorrer do ano. Exemplo, salário, se você prestou serviço para alguém. Aí eu deixo bem aqui, salário, férias, rescisões, benefícios. Quando você presta serviço e recebe um Pix, por mais que você seja autônomo, você tem que fazer essa declaração. A Receita Federal, cada dia que passa, está cruzando mais informações. Então tem que ficar ligado a isso, tá? Então, rendimentos tributáveis é todos dinheiro que entra na sua conta, tá? Mas nem sempre tudo é tributado. Então, quando não é tributado, é isento ou não tributado. Vamos dar exemplo aqui do que é isento. Indenização é isento. Bolsa de estudo, quando você estuda aí numa federal, a federal te paga aí para você estudar. Você tem mestrado ou doutorado e você recebe para estudar. Isso é isento de imposto de renda.
Rendimento de poupança, quando você tem um dinheiro na poupança, ele rende, aquilo ali é isento, ele não te cobra aquele rendimento. E lucros e dividendos. Se você é dono de uma empresa, você tem lá a sua retirada de Prolabore, o restante que você tira além do seu Prolabore, que é o seu lucro da empresa, ele é isento de imposto de renda também. Tributados na fonte. 13º é tributado na fonte, ganho de capital e aplicação. Quando você faz aplicação no banco, você tem ganho de capital. Né? Já quando você declara, já tem que pagar o imposto na hora. Então isso é o quê? Tributado na fonte. Diferente, né, de alguns aí que não é tributado na fonte. Pessoal, é basicamente isso. O que tem que ficar atento aqui, que eu sempre gosto de frisar, é o quê? É verificar se a sua renda que você entra, de fato ela é tributada. Eu vou te dar um exemplo. Olha, tem pessoas doentes, né? Tem pessoas que têm doenças graves que elas, a receita, a fonte pagadora dela e a receita faz com que essa pessoa recolha imposto. Mas vai ver, ela tem uma lei que não pode recolher o imposto. Por quê? Porque ela é isento, né? Então tem que ficar, quando for fazer a declaração, quem for fazer a declaração para vocês, tem que ficar atento a isso, se os seus rendimentos são isentos, são tributáveis, tá? Porque influencia demais, tem muita gente pagando imposto de forma errada. Mas por quê? Porque às vezes não tem conhecimento e quem está fazendo para ele também não pergunta, né? Porque você, na verdade, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda de um cliente, você tem que questionar ele como que é a vida dele, como que funciona, se ele tem alguma doença, se ele não tem, para fazer da melhor maneira possível, fazer com que ele recolha menor imposto possível dentro da lei. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você goste. Compartilhe com mais pessoas que faça sentido, tá? Um forte abraço, até mais.